Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 10. Na semana passada, nós finalizamos uma série de exposição no livro do profeta Ageu, pela manhã, e à noite finalizamos também uma série de exposições ali no livro do profeta Malaquias. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, não último, iniciamos também a semana em que chamamos de Semana da Paixão. Aliás, hoje pela manhã, a superintendente aí fez, ali um quadro bem interessante, descrevendo ali os passos até a crucificação. Foi muito interessante ali o que a Gabi apresentou, porque de fato é a Semana da Paixão. E hoje eu quero, meus irmãos, mostrar um dos benefícios que o Senhor Jesus Cristo conquista para nós por meio de sua morte e ressurreição. Podemos dizer, de fato, que somos o povo mais feliz e abençoado da terra, porque Jesus conquistou a maior de todas as bênçãos que podíamos receber. Ele conquistou para nós acesso direto à presença do Pai. Nós devemos aproveitar e desfrutar dessa presença de Deus. Mas o fato de termos acesso à presença do Pai também implica em responsabilidades. E é sobre isso que nós falaremos nesta manhã. Então, vou pedir para que você abra aí, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Se nós olharmos a passagem anterior, versículos 1 a 19, vamos perceber que o autor aqui, ele descreve o que Jesus Cristo fez por nós na cruz, de uma vez por todas, Por exemplo, no versículo 12, ele diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ele morreu na cruz, subiu ao Pai e abriu esse acesso. E então, vamos lá para o verso 19, que diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E na sequência vem uma advertência, principalmente sobre aqueles que não seguem as orientações descritas nessa passagem que eu acabei de ler, as advertências. Vamos orar? Bondoso Deus, nos abençoe com Tua palavra nesta manhã. Nós queremos ouvir a Tua voz. Tua voz, ela é transformadora. E que agora o nosso coração seja receptivo à Tua palavra, que é sempre viva, eficaz, penetrante em nossa alma. É o que lhe pedimos no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta riquíssima, Ela foi escrita provavelmente por um judeu cristão, e ela foi escrita para judeus cristãos. Esses judeus cristãos, após se converterem a Jesus Cristo, eles começaram a enfrentar muitas lutas, oposições. Eles estavam sendo pressionados pelos seus compatriotas, pelos seus irmãos judeus, a retornarem ao antigo judaísmo, a retornarem àquelas antigas práticas, tradições, rituais, guarda de festas e tantas outras coisas que o povo judeu fazia seguindo a lei veterotestamentária.
E alguns desses judeus cristãos estavam sofrendo muito, por quê? Porque na medida em que eles resistiam retornar ao judaísmo, acabavam sendo perseguidos, desprezados, perdiam o emprego, eram hostilizados, né, colocados de canto, né? E a pressão era muito grande. Então a carta aos Hebreus é uma carta de encorajamento. O autor dessa carta, ele escreve num tom bem pastoral. Alguns dizem até que essa carta é praticamente um sermão escrito, e é um sermão de encorajamento, e o autor está encorajando aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé em Cristo. E se nós lermos os capítulos anteriores, nós iremos perceber que o autor ele foca muito na superioridade de Jesus. Então ele vai dizer que Jesus é superior aos anjos, superior a Arão, superior a Moisés, a aliança firmada em Cristo é superior à aliança firmada lá em Moisés. Então ele destaca esse aspecto da superioridade de Cristo, ou seja, não faz sentido abandonar a fé em Cristo, sendo que Cristo é superior. Não faz sentido. E a partir aqui do capítulo 10, o autor começa com as suas admoestações. É uma série de admoestações, orientações, advertências, instruções, para mostrar como aqueles crentes, eles deveriam viver no mundo. Como deveria ser o comportamento deles diante de tantas pressões e lutas que estavam enfrentando por parte dos seus compatriotas judeus e possivelmente também por parte do Império Romano. E nesse trecho, especificamente, que eu acabei de ler, o autor vai descrever esse glorioso privilégio que nós temos, que é o acesso à presença de Deus. Ele vai dizer que as portas foram abertas e por isso devemos nos aproximar, nos achegar a Deus. Na sequência, ele vai dizer que devemos guardar a nossa fé, a nossa confissão. Ele vai dizer que devemos congregar, estarmos juntos, e também vai dizer que devemos praticar as boas obras, estimularmos uns aos outros a prática do bem, a prática do amor. Basicamente, aqui está um resumo, um extrato aqui dos versículos 19 a 25. Eu quero então começar pedindo para que os irmãos acompanhem comigo o que seria essa plataforma, né? Seria, eu diria assim, aquilo que vai servir de base para as orientações que virão a seguir. Se nós olharmos aí, o versículo 19 a 21, encontraremos esse grande privilégio que todos nós temos. Aí, se você olhar na sua Bíblia, início do versículo 22 diz, aproximemo-nos, início do versículo 23, guardemos, início do versículo 24, consideremo-nos, início do versículo 25, não deixemos. Essas são as 4 orientações, tendo como fundamento esse grande privilégio. Qual é, então, o grande privilégio que nós temos? Eu peço para que você volte, então, novamente, seu olhar aí para o versículo 19, que diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Na sequência, então, vem ali as orientações. Estes 3 versos, eles são riquíssimos para todos nós. Irmãos, nós podemos dizer que nesses 3 versos estão concentrados aí a melhor e mais valiosa riqueza que podemos desfrutar nesta vida terrena. Qual é a melhor e maior riqueza que eu e você podemos desfrutar nessa vida terrena? Qual é? É exatamente o acesso à presença de Deus. Essa é a riqueza. Nós temos acesso direto à presença de Deus por meio, diz o texto, do sangue de Jesus Cristo. E para comunicar, a preciosidade dessa graça àqueles judeus cristãos, o autor aqui, ele utiliza uma linguagem bem assim, veterotestamentária.
Nós sabemos, irmãos, que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote apenas entrava naquele lugar conhecido como Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. Ele entrava naquele lugar uma vez por ano para derramar o sangue do Cordeiro para o pagamento dos pecados. Nós também sabemos que havia um véu, um véu espesso dentro do templo, que separava aquele lugar chamado de lugar santíssimo do santo lugar. E todas as vezes que o sacerdote passava por aquele véu e adentrava aquele lugar, ele se dirigia àquele local conhecido como propiciatório. O propiciatório era uma espécie de tampo que ficava sobre a arca. E ali ele derramava sobre o propiciatório o sangue do Cordeiro. E aquilo, de fato, era símbolo do apaziguamento ali da ira de Deus, mas, ao mesmo tempo, ali também o sangue era derramado para a expiação do pecado da nação. Então, o acesso à presença de Deus, porque aquele local conhecido como Santíssimo Lugar, onde estava a arca, ali estava, era um indicativo da presença de Deus, mas era um acesso limitado. Era um por vez, era uma vez por ano. E com muita rapidez o sumo sacerdote entrava, fazia o que precisava ser feito e saía daquele lugar, ou seja, saía da presença de Deus. Mas o autor de Hebreus, agora voltando para esse contexto da nova aliança neotestamentária, ele vai dizer que Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, ele derramou o seu preciosíssimo sangue na cruz do Calvário como oferta pelos nossos pecados. Ele ressurgiu ao terceiro dia e depois ele subiu aos céus, como nós lemos, à destra de Deus. Jesus Cristo, depois de concluir toda a sua obra, ele entra no santuário celestial, não aquela figura lá do Antigo Testamento, do templo, não. Ele entra no santuário celestial, no santuário real, e dessa forma Jesus rasga o véu que nos separava da presença de Deus. Nós sabemos que quando Jesus Cristo foi levantado na cruz, o evangelista Mateus diz que o véu do templo se rasgou, Mateus capítulo 27, e diz que rasgou de cima para baixo. O que seria natural seria de baixo para cima, mas foi de cima para baixo. É como se uma mão celestial pegasse ali e rasgasse o véu, de cima para baixo. A cortina do templo se rasgou, e naquele momento um novo caminho foi aberto à presença de Deus. Por que novo caminho? Porque o antigo caminho era um caminho simbólico, era um caminho imperfeito, limitado, mas o novo caminho conquistado por Jesus Cristo é um caminho perfeito, é um caminho contínuo, é um caminho ilimitado. E às vezes eu fico pensando acerca desse acesso. Irmãos, nós, para termos acesso a algumas autoridades, até mesmo em nosso país, precisamos passar aí por várias barreiras, não é assim? Algumas autoridades é praticamente impossível você ter acesso. Você vai ter acesso com o assessor do assessor, do assessor, do assessor, do assessor, do assessor, do assessor, mas você nunca vai conseguir chegar até aquela pessoa. São autoridades inalcançáveis. Mas veja, o Senhor Deus, que é a autoridade suprema e que detém toda a glória, todo o poder, esse Deus que detém toda a honra, esse Deus graciosamente, Ele abre as portas de acesso à sua presença por meio da obra do seu Filho, para que eu e você, com toda a intrepidez, isto é, com toda a ousadia, com toda a coragem, com toda a liberdade, possamos entrar por essa porta e falarmos com esse glorioso Deus. Pensa bem. Todas as religiões do mundo buscam de alguma forma, por meio de rituais, sacrifícios, se aproximar de Deus ou de um Deus. Mas o cristianismo é diferente, porque o cristianismo não é o ser humano tentando abrir as portas, no cristianismo é o Deus Todo-Poderoso e Santo descendo até nós. E Ele então morre por nós,
para nos levar de volta a Ele. Esse é o caminho. E em todos os lugares, meus irmãos do mundo, para aqueles que confiam única e exclusivamente em Jesus Cristo, há uma porta aberta de acesso livre, irrestrito, contínuo, à presença desse Deus glorioso e santo. Eu não preciso de ninguém para me levar à presença de Deus. Na Reforma Protestante, isso foi um problema, porque as pessoas necessitavam dos sacerdotes, da mediação dos sacerdotes, da mediação dos santos, né, da mediação de Maria, da mediação daquelas relíquias e daqueles rituais para tentarem acesso à presença de Deus, mas nós não precisamos de santos, não precisamos de Maria, não precisamos de sacerdotes, muito menos precisamos do pastor para termos acesso à presença de Deus. Você sozinho, por meio de Jesus Cristo, tem acesso à presença de Deus. E o que nos chama a atenção, irmãos, é que o nosso Deus, Ele é Pai. Não é que Deus nos recebe assim, sabe, do tipo, e aí, o que você tem para falar? Fala logo, está demorando. Chega. Ou talvez diga assim, eu não tenho tempo agora, estou muito ocupado, eu estou trabalhando. Ô filho, fecha a porta. Como às vezes eu digo lá em casa, né? Agora eu estou trabalhando. Deus não nos trata assim. Nós temos acesso livre à presença do Pai, e o Pai está pronto, disposto para nos receber em sua presença, e Ele nos recebe, porque Ele ama nos receber na sua presença, Ele tem prazer em nos receber em sua presença, Ele nos abençoa quando estamos em sua presença. E o texto diz, meus irmãos, que esse Cristo, Ele é o grande sumo sacerdote, ou o grande sacerdote sobre a casa de Deus, sobre a igreja de Deus. Nós entramos na presença de Deus contando com um Cristo glorioso que está à destra do Pai e que intercede por nós, intercede em nossas fraquezas, fragilidades, tentações e lutas espirituais que enfrentamos deste lado do céu. Ele é aquele que cuida de nós. Nós pertencemos a Ele. Então a pergunta é, se Deus, vamos pensar aqui, Ele está pronto, né, disposto para nos receber em sua presença, qual deve ser a nossa postura? Nós entramos e temos acesso aí a tantas portas e caminhos. Diante desse grande privilégio, qual deve ser a nossa atitude? Eu e você não podemos simplesmente cruzar os braços e ficarmos passivos diante de uma porta tão gloriosa de acesso à presença de Deus que temos 24 horas. Então vejamos o que o autor bíblico diz, qual deve ser a nossa postura. Versículo 22, encontramos aí a primeira postura. Ele começa assim, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Se Jesus Cristo, o nosso Redentor, Ele abriu as portas de acesso à presença do Pai, se Jesus Cristo, mediante a sua morte e ressurreição, abriu, eu diria, esse maravilhoso portal, é o melhor portal deste universo, esse portal que nos leva direto à presença de Deus, por qual razão eu e você ficaríamos do lado de fora? A obra de Cristo, meus irmãos, foi rasgar o véu, e agora eu e você podemos passar por esse véu. O véu foi rasgado, a sua carne foi partida, a sua vida foi entregue, e agora nós podemos ir em direção à comunhão e à intimidade com o nosso Deus. E se você perguntar assim, pastor, o que significa esse verbo aproximemo-nos? Como que eu me aproximo? Se aproximar é você se achegar. Se aproximar significa você invocar. Se aproximar envolve adorar, envolve cultuar, envolve agradecer,
envolve desfrutar diariamente dessa agradabilíssima presença graciosa, renovadora de Deus. E, meus irmãos, às vezes, nós enfrentamos algumas dificuldades em relação ao nosso próprio caráter, em relação aos posicionamentos que deveríamos ter na vida e não temos. E as grandes transformações que Deus opera em nosso caráter, as grandes transformações que Deus opera na maneira como pensamos, agimos, falamos, essas grandes transformações, elas ocorrem exatamente quando estamos na presença de Deus. Como nós devemos nos aproximar de Deus? Ele diz assim: primeiro, você deve se aproximar com um sincero coração. Sincero coração significa aqui, irmãos, coração verdadeiro, ou seja, é uma motivação assim correta, há um desejo genuíno, sincero em seu coração. Você se aproxima de Deus porque você realmente deseja adorá-lo, porque você o ama. Você se aproxima porque você quer desfrutar da presença desse Deus. Infelizmente, há muitos evangélicos, irmãos, buscando a Deus com motivações egoístas, não há coração sincero. Há muita gente buscando a Deus, mas buscando a Deus apenas com motivações interesseiras, porque querem bênçãos terrenas, materiais e tantas outras. Mas veja, a recomendação bíblica é que devemos nos aproximar de Deus com sincero coração. É você desejando realmente, do fundo da sua alma, intimidade, relacionamento. É você desejar estar próximo a esse Deus. Não apenas desejar estar próximo a esse Deus pelas coisas que esse Deus pode conceder na sua vida financeira ou em alguma outra área, mas é você se aproximar desse Deus porque você deseja a comunhão com Ele. Obviamente, irmãos, todos nós podemos fazer as nossas petições a Deus, porque nós temos as nossas lutas e nós oramos e buscamos a presença de Deus e colocamos essas lutas diante dEle. Mas preste atenção, a presença de Deus, quanto mais nós entramos na presença de Deus e buscamos a presença de Deus, nós vamos encontrando uma coisa que tem faltado para muito crente, nós vamos encontrando satisfação para a nossa alma. A nossa alma encontra satisfação plena na presença de Deus e mais. Quando nós estamos na presença de Deus, amando a Deus, servindo a Deus, buscando a Deus, esse Deus graciosamente envia o seu socorro. Ele nos socorre em nossas lutas. Então você se aproxima de Deus com um coração sincero. Você se aproxima de Deus, diz aqui o texto, em segundo lugar, em plena certeza de fé. Hebreus capítulo 11, irmãos, o versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que dele se aproxima dele precisa crer que ele existe. Então, aproximar-se de Deus é um ato de fé. Nós não podemos ver a Deus, certo? Fisicamente, nós não podemos ver a Deus, mas pela fé, irmãos, nós nos aproximamos de Deus porque pela fé nós cremos que Ele existe. Pela fé nós cremos que o Deus que amamos e servimos é um Deus vivo, nós cremos que esse Deus é um Deus verdadeiro. E mais, pela fé nós conseguimos ouvir a voz de Deus, e pela fé nós conseguimos ver as ações de Deus em nossa vida e na história. Pela fé nós cremos, por exemplo, que Deus está aqui. Pela fé, nós podemos ter a certeza de que quando entramos em Sua presença, Ele está ali e nós estamos lá, em comunhão, em intimidade com Ele. Então, nós não podemos nos aproximar de Deus duvidando de Sua presença ou de Sua existência. Mesmo que você não o veja, você pode desfrutar de comunhão íntima com esse Deus, como Enoque desfrutou no Antigo Testamento. Ele caminhou com Deus, ele andou com Deus, embora Deus nunca se apareceu para ele fisicamente, não teve nenhuma visão, mas ele caminhou com Deus pela fé. Então, todas as vezes que você fechar os seus olhos,
na sua casa, na igreja ou em qualquer lugar, e você falar com Deus com um sincero coração, nunca se esqueça que as portas estarão escancaradas, elas não estão fechadas, e quando você fechar os seus olhos e você falar com Deus com sinceridade, crendo que esse Deus é real, não se esqueça, Deus está ali, Deus te ouve. Irmãos, a comunhão com Deus é uma comunhão real. É real. Porque o nosso Deus, Ele é real. Ele é vivo, Ele é verdadeiro. Ele interfere, Ele age em nossa vida. Então, quando você fala com Deus, fecha os seus olhos, você não pode esquecer, você está diante do trono da graça. Deus está ali como Pai. Ele está te ouvindo. E Ele quer relacionamento contigo por meio do seu Filho. Então nós nos aproximamos de Deus com um sincero coração, em plena certeza de fé, e ele diz aqui em terceiro lugar, com o coração purificado de má consciência. A ideia aqui é a seguinte: quando um cristão está com a sua consciência culpada, certamente é por conta de algum pecado que ele cometeu. E quando nós, meus irmãos, sabemos que cometemos um pecado contra o santo Deus, nós ficamos assim intimidados, envergonhados e ficamos receosos, assim, para nos aproximar de Deus. Nós não ficamos tranquilos. Alguns cristãos não se sentem nem seguros. Alguns, melhor não orar agora não, está complicado. Tem que resolver algumas coisas. Se sentem envergonhados, afinal, Deus é santo, e como um pecador indigno, com a sua consciência culpada, poderá entrar na presença desse Deus que é santo. E aí o autor bíblico diz que devemos entrar na presença de Deus, ou nos aproximar de Deus com o coração purificado de má consciência. E a boa nova, irmãos, é que o sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele purifica a nossa consciência das obras más. Ele purifica a nossa consciência da obra do pecado. O sangue de Jesus Cristo nos traz perdão. O sangue traz reconciliação. O sangue traz a certeza de que nós não seremos castigados e nem condenados. O sangue de Cristo derramado na cruz abre o acesso para que você, com liberdade ou intrepidez, possa entrar na presença do Senhor sem medo de ser castigado ao fogo do inferno. Nós só podemos nos aproximar de Deus quando a nossa consciência culpada, ela é lavada pelo sangue de Jesus. E quando isso acontece, entramos na presença de Deus sem medo. Nós continuamos sendo pecadores, pastor? Sim, continuamos sendo pecadores, meus irmãos, mas sem medo entramos na presença de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele deixa de ser um empecilho, ele deixa de ser uma barreira impeditiva, ele deixa de ser um empecilho nessa aproximação, e ele deixa de ser um empecilho exatamente porque todos os nossos pecados, eles foram cobertos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. É por isso que quando nós entramos na presença de Deus, nós confessamos os nossos pecados para nos apropriarmos daquilo que já é nosso, por graça. Perdão. E por fim, no versículo, aí ele ainda diz, que você se aproxima de Deus lavado o corpo em água pura. O sumo sacerdote, quando ele realizava aquelas tarefas do templo, ele sempre tomava um banho antes. Ele se lavava antes de realizar aquelas ministrações, e aquele banho era um sinal do quê? De purificação. E há um pouco de discussão acerca do que significa esse termo, lavado o corpo em água pura. Obviamente, irmãos, você não precisa tomar banho, shampoo, sabonete, antes de orar, ok? Agora eu vou orar, tem que tomar banho antes. Não, você não precisa fazer isso, não é isso que o texto está ensinando. Provavelmente essa expressão, ela se refere ao batismo. Não apenas o batismo, não apenas ao ritual do batismo, não apenas ao aspecto externo do batismo, embora também o aspecto externo do batismo, mas principalmente aquilo que o batismo simboliza. E o batismo simboliza o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo em nosso coração. O batismo também simboliza o compromisso público que nós assumimos com o Senhor Jesus Cristo, é a nossa pública profissão de fé, que vem acompanhada com o batismo, é aquilo que nós assumimos com Cristo. Portanto, quem deseja se aproximar de Deus deve ter o seu corpo lavado,
deve assumir esse compromisso público com Jesus Cristo. Você fala assim, eu estou aqui e eu quero me aproximar de Deus, você precisa professar a sua fé em Cristo. Receber o sinal da aliança, que é o batismo. Você precisa, por meio da sua pública profissão de fé, declarar para o mundo quem é o teu Senhor, quem é o teu Salvador. Declarar ao mundo a quem você pertence. Há muitos cristãos, irmãos, insatisfeitos, e talvez você seja um deles, né? Sempre insatisfeito com a vida, insatisfeito com o filho, insatisfeito com o marido. Isso não pode, irmão, satisfeito com o marido, não. Fica satisfeito com o teu marido aí. Mas às vezes há aquela insatisfação na alma, né? Eu preciso de mais alguma coisa, eu não sei o que é. Alguns cristãos vivem nesse estado de insatisfação, e vivem no estado de insatisfação porque estão o tempo todo entrando em portas erradas. Você abre uma porta que conduz a outra porta, que conduz a outra porta, que conduz a outra porta, parece Instagram, sabe? Você vai indo e vai te levando, chega uma hora que você não sabe mais onde está, mas você não chegou a lugar algum, o coração continua lá vazio, insatisfeito, desabastecido. Então, há muitos crentes insatisfeitos porque estão entrando em portas erradas, estão consumindo e, ao mesmo tempo, sendo consumidos por coisas que não satisfazem. Sempre precisa de mais alguma coisa, como disse John Piper, né? Vão ali buscando as migalhas que caem da mesa do mundo. Veja bem, a porta, ela está aberta. A maior e mais valiosa riqueza, ela está ao nosso alcance. Pense nisso, nessa manhã. O que satisfaz realmente a nossa alma é algo que está ao nosso alcance, não por mérito, mas por graça de Deus. O que satisfaz, o que abastece a nossa alma está ao nosso alcance. Meus irmãos, aquilo que traz renovo para o nosso coração está ao nosso alcance. Aquilo que traz alegria para a nossa alma está ao nosso alcance. Fala, o que eu tenho que fazer então, pastor? Você tem que fechar algumas portas da sua vida. E você tem que abrir mais aquela que te dá acesso à presença de Deus. Porque aí você vai abrindo, e a porta que te dá acesso à presença de Deus, a sua comunhão com o Pai, fica em último lugar. É entrar por essa porta, diariamente, por meio do sangue de Cristo. Ali você se abastece. Aí você fala, estou satisfeito. Como diz lá o salmista, né, Salmo 23, que será a mensagem de hoje à noite, não é? O Senhor é meu pastor, do que mais eu terei falta? Pois bem, a porta está aberta, e então precisamos nos aproximar de Deus, coração sincero, consciência, né, ali purificada, nós nos aproximamos de Deus. Mas além disso, irmãos, agora vamos para o verso 23. Considerando que Cristo abriu esse caminho, além de nos aproximarmos de Deus, devemos guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A expressão, guardemos firme a confissão, guardar a confissão. Por meio da morte de Jesus Cristo na cruz, nós recebemos promessas maravilhosas, todos nós aqui, promessas maravilhosas. Nós recebemos a promessa do perdão, recebemos acesso à presença de Deus, nós recebemos também a salvação, recebemos a vida eterna, e diante do mundo que está à nossa volta, nós devemos guardar a nossa confissão, e a nossa confissão, ela está firmada na esperança dessas promessas. Ou seja, a nossa confissão, a confissão da nossa esperança, é exatamente aquilo que Deus prometeu para nós por meio do seu Filho. Essa é a nossa confissão. Deus, Ele cumpre a sua palavra, e Deus irá cumprir, meus irmãos, cada uma de suas promessas. Deus é infalível, Ele é fiel. Jesus Cristo um dia voltará, a última promessa, e Ele voltará para julgar esse mundo
incrédulo que o ignora e o rejeita, e ao mesmo tempo ele irá voltar para nos receber em glória, e nós habitaremos novos céus e nova terra. Então veja, guardar firme a confissão da esperança é você manter firme a sua pública profissão de fé em Cristo e em suas promessas. Você manter firme isso. Então, por exemplo, você está no trabalho, você mantém firme essa confissão da esperança. Você mantém firme a sua profissão de fé. Quando você vai para a faculdade, você mantém firme a confissão da sua esperança. Quando você se relaciona com seus amigos, parentes, vizinhos, você mantém firme a confissão da sua esperança. Manter firme a confissão da esperança é o mesmo. A ideia é você não esconder a sua fé, mas é você viver um cristianismo transparente, de tal forma que as pessoas irão olhar para a sua vida, e elas irão olhar para o seu comportamento, para as suas atitudes, elas irão olhar para as suas escolhas, elas irão olhar para a sua família, elas irão olhar para o ritmo da sua vida e para o ritmo que você dá, semana a semana, e elas vão perceber nitidamente aquilo que você crê, pela vida que você vive. Irmãos, nós não podemos esconder a nossa fé. A nossa esperança deve ser conhecida de todos os homens, mesmo que isso implique hostilização, perseguição, mesmo que isso gere algum tipo de desprezo. Bem-vindo. No mundo tereis aflições. Os cristãos que receberam essa carta, como eu disse no início, eles estavam sendo tentados a retornar ao judaísmo. Aquele judaísmo antigo, as velhas tradições, rituais, cerimônias, aquilo que era sombra da realidade que foi alcançada em Jesus. Então, veja, manter a fé em Cristo naquele contexto de opressão, manter a fé em Cristo era algo assim impopular, era algo custoso. Manter a fé em Cristo era risco de perder o trabalho, risco de perder contato com a família, risco de perder amigos. Porém, a palavra de encorajamento aqui do autor é muito simples. Ele diz: guarde essa esperança da confissão, ou guarde firme a confissão dessa esperança. Guarde firme em todo o tempo, porque quem fez a promessa é fiel. É fiel. Guardar firme a confissão da sua esperança. Significa não disfarce a sua fé. Significa expõe a sua fé. Sem medo. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Então veja, se Jesus Cristo ele abriu um novo e vivo caminho por meio de sua morte e ressurreição, se Jesus Cristo permanece sendo o nosso intercessor, o grande sacerdote junto ao Pai, não faz sentido nós escondermos a nossa fé. Nós precisamos tornar a nossa fé pública por meio do nosso testemunho. Nós precisamos guardar firmes a confissão da esperança. Nós não devemos temer, irmãos, os homens, nem o que os homens irão pensar acerca de nós, ou o que eles irão falar, ou talvez o que irão fazer. Não. Nós temos a esperança da promessa da vida eterna. E quem fez a promessa é fiel. Terceiro lugar, versículo 24. Se o caminho foi aberto, meus irmãos, além de nos aproximarmos desse Deus e mantermos firme a nossa confissão, devemos também, verso 24, considerar, olha aí, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O acesso à presença de Deus gera responsabilidades dentro do corpo de Cristo. E aqui vem um ponto muito prático e muito importante para nós. E era algo importante naquele contexto, porque aqueles cristãos estavam sendo pressionados e perseguidos, eles precisavam estar juntos como comunidade da fé, um encorajando o outro. Então, o versículo diz assim: consideremos-nos uns aos outros. O que significa isso? Significa que você precisa olhar para os seus irmãos. Eu não vou pedir para você agora, olhe para o irmão que está ao seu lado, tal, mas assim, você tem que olhar para o irmão que está do seu lado. Sabe, você tem que olhar, você tem que saber quem ele é, entendeu? Aí você olha para o irmão que está ao seu lado, você vai conhecer esse irmão, e você deve traçar um plano de ação.
Por que isso é importante, irmãos? Porque não adianta nós ficarmos assim murmurando, reclamando e de repente colocando defeito em tudo e em todos, ou até mesmo reclamando dos nossos irmãos. O correto é você olhar ali para o João, tem João aqui na igreja, né? Olhar para Maria, olhar para o José, olhar para o Dante, olhar para o Edmar. O correto é você olhar para as pessoas que estão ao seu redor e pensar assim, olha, o que eu posso fazer por esse irmão? O que eu posso fazer com esse irmão? Que atitude eu posso tomar? Porque, veja, você tem que olhar para a sua vida e imaginar assim, Deus me colocou aqui para um propósito. Qual é o propósito da minha vida nessa igreja? Por que Deus coloca umas pessoas difíceis na minha vida? Já aconteceu contigo isso? Ou não? Será que é só com o pastor? Por que Deus coloca umas pessoas e fala assim, mas eu não sei porquê. Nem estava muito bem, não estava numa semana muito boa, e apareceu esse pepino aí. Não estava esperando isso. E vai lá e... Por que Deus coloca pessoas assim na nossa vida? Por qual motivo? A resposta é muito simples. Consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Esse verbo estimular é muito importante. É uma linguagem muito forte aqui utilizada pelo autor, porque estimular pode ser algo voltado tanto para o bem quanto para o mal. Estimular aqui, meus irmãos, significa você assim provocar um forte sentimento no seu irmão. Essa é a ideia do estimular. E você pode provocar um forte sentimento no seu irmão, tanto para o bem quanto para o mal. Uma pessoa pode ser estimulada à ira, pode ser estimulada à raiva. Eu não estou dizendo que essa pessoa não será culpada pelo seu pecado, mas ela pode ser estimulada. Ela pode ser estimulada ao murmúrio, pode ser estimulada ao lamento, ela pode ser estimulada até mesmo ao ódio, ao ressentimento. E, meus irmãos, infelizmente, isso às vezes acontece na igreja. Em vez de nós instigarmos uns aos outros na direção do bem, às vezes a gente dá uma instigada na direção do murmúrio, na direção do lamento, na direção da reclamação. Começamos ali a estimular uns aos outros a sentimentos ruins. É uma loucura isso. Mas isso não pode acontecer no corpo de Cristo. Irmãos, o estímulo que devemos gerar em nossos irmãos é o estímulo ao amor e às boas obras. Como isso é difícil às vezes. Quem convive contigo precisa ser estimulado a amar o próximo. Quem convive contigo precisa ser estimulado a fazer o bem. Quem convive contigo precisa ser estimulado a servir a igreja. Sabe? Você convive com algumas pessoas e fala assim, olha, não dá para essa pessoa aqui, mas ela está ali, né? E você vai indo, aquela pessoa se sente estimulada, encorajada, desafiada. Ela conversa contigo meia hora e ela sai com disposição para servir, para amar, para fazer o bem. Ela convive contigo, mas ela não se torna uma pessoa amargurada. E se ela é uma pessoa amargurada, ela passa a ser uma pessoa mais doce. Você vai influenciando, estimulando, encorajando esse irmão às boas obras. Então, quando você encontrar na igreja, se por acaso você encontrar um irmão, uma irmã assim que está meio paradão, né? Meio paradona, está meio desanimado, meio para baixo, está vivendo aquela vida bem assim, devagar, quase parando, na fé, na boa obra, seja uma bênção na vida desse irmão. Não seja uma pedra de tropeço, seja uma bênção na vida desse irmão. Tome cuidado com as suas palavras e use as suas palavras para estimular os seus irmãos ao amor e às boas obras. Que bênção, irmãos. Uma comunidade da fé, onde uns aos outros estão ali encorajando, estimulando, desafiando, levantando, empurrando, levando a servir o reino e o rei. E o último versículo, irmãos, nem precisava do último aqui, irmãos, porque tenho certeza, a igreja está cheia hoje, né? Então, tranquilo. Todo mundo conhece. É a última orientação. Visto que temos acesso à presença de Deus, ele diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns,
antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse versículo é interessante porque já naquela época havia esses crentes aqui inconstantes. Já naquela época tinha aqueles crentes que não era muito firme no culto, não. Sabe? Vinha um, falta 3, vem 2, falta 4, vem 3, falta 5. Né? Ou que vem apenas na ceia, né? Não, hoje é ceia, não posso faltar hoje. Deus me livre, é ceia, Deus vai me castigar. Hoje é ceia, tem que ir na igreja, tal, né? É complicado, não é, irmãos? O contexto aqui qual que é? Alguns membros ali, aqueles hebreus cristãos, eles estavam sendo o quê? Negligentes. Não eram igrejas grandes como a nossa aqui, comunidades pequenas, mas eles estavam sendo negligentes. Eles estavam sendo negligentes, eles só apareciam assim em ocasião especial. Agora vamos celebrar o Natal, né? Então tem que ir no Natal, porque Natal, se não for, né? Ano novo, o último culto do ano tem que estar presente, senão o ano que vem vai ser uma desgraça, uma ruína na minha vida. Não. Então, só dias festivos, né? Esses crentes estavam aparecendo. E a prática errada se tornou um costume, meus irmãos. Esses crentes não se incomodavam mais assim com a ausência. Eles apareciam às vezes e eles estavam enfraquecendo na fé. E aí eu fico pensando, né? O culto não é uma invenção do pastor, não é uma invenção do conselho, e também não é uma invenção da igreja, meus irmãos. Desde o início, o povo de Deus sempre se reuniu para cultuar a Deus. Desde o Antigo Testamento. Lembra do Salmo 133? Então, Deus se agrada quando o seu povo está o quê? Junto, ali ordena a vida e a bênção. Desde o início da igreja cristã, a gente também vê ali os fiéis juntos, reunidos de casa em casa, reunidos no templo para adorar a Deus, para celebrar os sacramentos, para receber instrução, estimular uns aos outros, para receber edificação por meio da palavra. Infelizmente, o número de desigrejados em nosso país avança, né? O número é absurdo de pessoas que se identificam como desigrejados. Mas há crentes que não são desigrejados, há crentes que têm igreja, mas são acomodados. Não são desigrejados, porque o desigrejado ele fala assim, eu não preciso da igreja, basta eu ter uma Bíblia e uma vida de oração e está tudo resolvido. O que também é errado, óbvio, mas há alguns crentes que não são desigrejados, mas são acomodados, despreocupados, displicentes com os cultos. Surge qualquer coisa, corta o culto. Qualquer coisa, corta o culto. Veja, irmãos, quando nós temos uma consulta médica, a gente corta, sim, por qualquer coisa? Não cortamos. Será que o culto ele é mais importante do que uma consulta médica? Ou não? Depende da consulta, pastor. O que é mais importante na nossa vida? Aí você pode pensar assim, pastor, mas tem um detalhe. Consulta é uma por ano, dependendo da especialidade. Culto não. Culto você tem todo domingo. Então, eu não vou nesse, vou no outro. Falto 3, vou em um. Tudo bem. E com certeza Deus deve olhar da eternidade e falar assim, não tem problema não. Eu não ligo para isso. Você vê no próximo. Pode aparecer daqui 3 semanas. Será que é assim que Deus olha para a nossa vida? Irmãos, vamos pensar, será que Deus faz pouco caso da nossa negligência para com o culto? Será que Deus olha e fala assim, tanto faz, fazer o quê, né? Está cansado. É claro que não. É claro que não. Cultuar a Deus é algo intransferível. Aqui é o lugar onde você se alimenta, é o lugar onde você ensina os seus filhos, aqui é o lugar onde você adora a Deus. O culto é intransferível. Insubstituível. E Deus não olha para a nossa vida e fala assim, está tudo bem. Talvez muitas coisas não estão correndo bem em nossa vida exatamente por causa disso. Negligência para com o culto. Mas cultuar é um dever? É um dever, ok. Mas cultuar é um privilégio. Que privilégio! Irmãos, que privilégio que nós temos. Eu estive essa semana num curso
intensivo, lá em Curitiba. É um curso que tem como propósito mobilizar a igreja para povos não alcançados. Semana inteira de curso, treinamento. Irmãos, eu saí de lá me sentindo um verme. Eu saí de lá, assim, desconsolado. Por quê? Irmãos, porque há milhares de povos, pelo menos 7.000 povos, que não têm nenhuma presença de evangélico, de cristão. 7.000 povos. Mais de 2.000 línguas, que não tem um versículo traduzido. Há bilhões de pessoas que não sabem, assim, que nunca tiveram essa experiência que você está tendo, nunca tiveram. Nunca. É muita gente. Então, quando a gente olha para essa realidade, fala, nossa, eu não posso desprezar o culto. Eu não posso. E eu espero que você não tenha esse costume, que é se ausentar dos cultos públicos ou ser inconstante ou relapso, vindo apenas quando você quer. Talvez um dia você vai desejar muito vir e não irá poder estar aqui entre nós. Como seremos, meus irmãos, renovados na fé, na esperança, no amor? Como seremos fortalecidos espiritualmente em nossos laços com Cristo e com os nossos irmãos, se nós negligenciamos o chamado mais importante de Deus para a nossa vida, que é o culto público? Às vezes a pessoa não vem no culto, eu não fui no culto, mas pastor, sabe que aconteceu tal coisa, aí eu não pude vir no culto. Eu sei que às vezes não é impossível, né? Se você estiver doente, acamado, por exemplo. Mas se você troca por qualquer coisa o culto, o que você tem que fazer? Você tem que orar a Deus e falar assim, Senhor, eu já não vou te cultuar, mas o senhor sabe, né? Tem outro compromisso. Não tem que falar para o pastor, e nem precisa dar justificativa para o pastor, e nem para o conselho. Fala com Deus. Senhor, hoje eu não vou, tá bom? Tem que vir, tem que cultuar. Pastor, mas eu tenho que vir quando? Você tem que vir sempre. Esse é o teu lugar. Aqui está o teu povo. Essa é a tua igreja. Então não troque o culto por nada na sua vida. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E eu finalizo aqui então, e concluo com o final aí do versículo 25, irmãos, que diz assim, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Se algum membro da igreja não está se reunindo com a igreja, ou está fazendo qualquer outra coisa que não agrade a Deus, qual é o nosso papel? Nosso papel é procurar o pastor e falar com o pastor sobre esse membro. É isso, irmãos. Se alguém disser que é isso, vai ser disciplinado agora. Não é isso, irmãos. Se você sabe de irmãos que estão sendo negligentes, não precisa nem comentar comigo. Sabe o que você faz? Fala com esse irmão. Admoesta esse irmão. A admoestação aqui é interessante, que é uma palavra que ela corta para os dois lados. Ela significa tanto encorajamento quanto advertência, né? Quanto repreensão. Então, dependendo da pessoa, você precisa dar um empurrão, falar, você precisa acordar, meu irmão, não dá para viver assim, entendeu? Você dá um empurrão, tipo um susto agora, né, como eu dei em vocês, dá um empurrão, encorajamento, né, você vai lá, empurra, coloca aquela pessoa, e há outros cristãos que você tem que repreender mesmo, tem que puxar a orelha, tem que pegar pesado, né, nesse sentido. O pastor também deve fazer isso, mas o trabalho de admoestação, encorajamento, repreensão não é um trabalho exclusivo do pastor. É um trabalho dos membros da igreja. Todos nós vamos nos admoestando e vamos repreendendo uns aos outros no dia a dia. E a razão para aceitarmos a repreensão de um irmão e voltarmos a congregar, a ouvir a palavra de Deus, a cultuar a Deus, a razão pela qual nós devemos estar aqui todos os domingos é muito simples. Sabe qual é a razão? E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Faça a sua vida valer para Cristo e esteja preparado para esse dia. Você, em primeiro lugar, servindo a Deus e também ajudando os seus irmãos para estarem preparados para esse dia.
Será que nós temos usufruído desse privilégio? Né? As portas foram abertas. Vamos fechar algumas portas. Vamos entrar mais por essa porta. Uma vida de comunhão com Deus, em oração, leitura da palavra, devoção. Vamos construir, né, esse jardim de intimidade no dia a dia em nossa caminhada cristã. Isso irá nos abastecer, suprir. A gente vai parar de reclamar um pouco da vida. Lembre-se que você não pode vacilar na sua confissão, mas você deve manter plenamente o seu testemunho diante de Deus e diante dos homens. Quem convive contigo precisa conhecer a sua fé. As pessoas nos conhecem pelo nosso trabalho, mas são poucos que nos conhecem pela nossa fé. As pessoas precisam nos conhecer pela nossa fé. Não despreze o culto. O culto é importantíssimo para a sua vida e para a sua caminhada, para o seu fortalecimento. E encoraje os seus irmãos. Vamos orar? Senhor, as portas foram escancaradas por meio do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio, Pai. Que privilégio nós temos. Nós podemos agora falar contigo e o Senhor, como Pai, nos acolhe em seus braços de amor e graça. O Senhor está com os ouvidos abertos. E nós te agradecemos imensamente pelo acesso que foi conquistado por Jesus Cristo, pelo véu que foi partido, porque podemos em qualquer lugar, em qualquer hora, fecharmos os nossos olhos e desfrutarmos da Tua presença. Ó Deus, peço que Tu abençoes a vida dos meus irmãos, para que todos aqui guardem firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Que o mundo nos conheça pela nossa fé. Ó Deus, abençoe os meus irmãos, para que haja valorização do culto que prestamos a Ti domingo após domingo. Que privilégio temos, Pai. E quantas vezes negligenciamos. Que momento único e gracioso na Tua presença. Ó Deus, abençoe os meus irmãos e os encoraje, Pai, na Tua palavra, para que eles permaneçam firmes na fé. Nós oramos assim, pedimos a Tua bênção sobre nós, no nome de Jesus, amém. Nós vamos entoar